Boa noite, gente. Tudo bem? Mais uma live aqui hoje relacionado à neurociência, à neuropsicofarmacologia. E hoje, nós vamos falar sobre um transtorno que nos últimos anos, vamos dizer assim, tem ganhado bastante destaque na mídia, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vai tratar de um assunto com o professor Rui, que é o nosso parceiro aqui do Incisa. Incisa não. Ai. Desculpa, Otávio, dei uma viajada aqui. Então a gente vai tratar sobre o TDAH, que é um parceiro nosso aqui, com o professor Rui. E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é foco da pesquisa do professor Rui já há muitos anos. E por isso acho que ele é um profissional excelente para trabalhar aqui com a gente, para discutir esse assunto, que com certeza também será abordado na imersão com ele, na próxima semana, dia 2 e 3 de dezembro. Quem ainda não fez a inscrição pode fazer. Aproveita para fazer, que tá cada dias. Obrigada pelo elogio. Ser pontual, eu acredito que é um elogio, é um compromisso, Não tem nada mais chato do que pessoas atrasadas. Mas, então é isso. Oi, Rui. Oi, boa noite, Marissa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tava Eu fazendo achei uma... que era 8h15, eu não sei se eu me atrasei um pouco aqui para entrar. Não, agora são 8h15. Eu que entrei um pouquinho adiantada. Ah, então beleza. Eu que entrei um pouquinho adiantada aqui já para ir fazendo uma introdução sobre a nossa conversa, Que a gente vai falar sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Comentei que você já trabalha com essa linha de pesquisa há um tempo. Então, acho que antes da gente começar propriamente a discutir sobre o TDAH, se você quiser falar um pouquinho há quanto tempo você trabalha com essa linha de pesquisa, assim, claro que depois a gente vai voltar a discutir sobre isso, Mas só para dar uma ideia para o pessoal, há quanto tempo é a tua experiência no tema? Não, legal. Boa noite a todos aí, a todas. Bom, eu comecei a trabalhar com TDAH durante o meu doutorado, Então, já fazem aí mais de 15 anos, na verdade, que eu iniciei as pesquisas com modelos animais de TDAH. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, Mas existem modelos genéticos para estudar TDAH em animais de laboratório, etc. E aí a gente iniciou as pesquisas e logo no início, a nossa primeira pesquisa foi logo feita com a cafeína. E os resultados foram, então, tão promissores e acabou virando uma linha de pesquisa. Na época eu fazia o doutorado no laboratório do professor Reinaldo Takahashi, e inclusive outros orientandos dele depois também seguiram, e fizeram trabalhos nessa linha. Tem a Vanessa Pires, tem o Pablo Pandolfo, então tem alguns colegas, de laboratório que também pesquisaram cafeína em TDAH. E aí, mais recentemente, já com o meu laboratório, com meus alunos, também então teve a Ângela, uma aluna de doutorado, que fez toda a sua tese em cima, defendeu há 2 anos atrás, em cima da cafeína e TDAH. E mais recentemente a gente tem pesquisado a associação de cafeína e exercício físico. Isso é a dissertação de mestrado da Bruna, que ela vai defender agora no início do ano, e tem uma aluna de iniciação científica também trabalhando nisso. Então, são realmente vários anos. Assim, eu acredito que sejam mais de 20 artigos científicos já publicados nessa linha do TDAH, cafeína, e avaliando esses efeitos. Ah, bacana. Então, assim, eu pedi para você dar esse panorama, para o pessoal ter uma ideia que a gente está conversando hoje aqui, temos a oportunidade de conversar com uma pessoa que é expert no assunto. E, mais uma vez, eu e a Jaqueline, a gente é muito grata e muito contente, feliz de poder ter essa parceria com você. E assim, a gente formalizou ela também agora ali na nossa imersão, em neuropsicofarmacologia, que vai acontecer semana que vem, nos dias 2 e 3, então ainda estão abertas as inscrições para quem quiser fazer.
E agora acho que vamos ao que interessa, né? Que é conversar sobre o TDAH. Então, assim, o primeiro ponto, Rui, que eu queria conversar com você é assim, que muita gente comenta que o TDAH ele foi um transtorno inventado pela indústria farmacêutica, pela indústria, né, por médicos, profissionais, para tentar vender mais medicamento e ganhar mais dinheiro em cima disso. O que que você acha disso e explica, né, para as pessoas o que é o TDAH, o que que as pessoas precisam saber sobre ele, como que acontece o diagnóstico e principalmente, né, a neurobiologia. É, bom, esse talvez seria um dos principais mitos, né? Então, a questão de negar a existência do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e muitas vezes utilizando como argumento essa questão de, né, que seria um transtorno inventado pela indústria farmacêutica. A gente sabe que existem erros de diagnóstico, né? Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho sobre o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? Não existe um biomarcador para o TDAH, assim como não existe biomarcador para depressão, para ansiedade, né? Então, essa é uma limitação para quem estuda e para quem clinica nessa área, né, de doenças mentais. Então, a falta de biomarcadores. E muitas vezes esse argumento, né, o pessoal, assim, às vezes busca informação talvez em algumas fontes não tão confiáveis, porque a principal medicação usada atualmente, né, para o tratamento do TDAH é o metilfenidato. E o metilfenidato é um fármaco muito antigo. Então, só para ter uma ideia, o surgimento do metilfenidato é da década de 50, meados da década de 50. Então, a gente tem mais de 60 anos aí de experiência de uso de metilfenidato. E o TDAH, com essa nomenclatura, ele surge na década de 90. Né? Então, às vezes, as pessoas utilizam isso, às vezes por falta de informação, às vezes realmente com uma má vontade. Então, sugerindo de que o tratamento surgiu antes do transtorno. Mas, na verdade, a literatura médica e científica, né, com relação a crianças hiperativas, com déficit de atenção, ela já vem desde o século XVIII. Né? Só que antigamente se utilizavam outros termos. Então, antes de se chamar TDAH, lá no início era chamada de disfunção cerebral mínima, então uma ideia de que existiria alguma alteração do sistema nervoso central. Depois se passou a chamar de TDA, né, transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. E aí, a partir da década de 90, com, né, as edições do DSM, que é o Manual Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, que surgem esses critérios, né, que até hoje são utilizados, foram revisados recentemente no DSM-5. Mas, então, na verdade, o transtorno ele é relatado, ele é estudado há muito tempo, antes do surgimento do tratamento. Né? E é claro, assim, muitas vezes se utiliza também esse argumento, a gente vê em meios de comunicação a questão de que o Brasil utiliza muito o metilfenidato. Né? O nome comercial, às vezes, as pessoas conhecem melhor pela Ritalina, né? Mas, na verdade, o metilfenidato ele tem outras apresentações comerciais, o próprio Concerta, existem outras apresentações. E, realmente, se a gente for pegar né, os levantamentos de consumo, nos últimos anos, ele vem aumentando bastante o consumo da Ritalina, do metilfenidato no Brasil. Por outro lado, tem trabalhos que mostram que ainda esse aumento do consumo se dá principalmente por pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH. Então, as pessoas acabam utilizando muito a Ritalina sem ter um diagnóstico médico, né, com a impressão e com o objetivo de melhorar a sua função cognitiva. Então, isso a gente sabe que em algumas classes e mesmo em alguns cursos, né, como medicina, engenharias, onde tem uma demanda de trabalho muito grande e demanda de estudo muito grande, muitas vezes se utiliza essa medicação para ficar mais atento, ficar mais tempo alerta,
né? Porque essa medicação, ela inibe o sono também, então as pessoas ficam mais tempo trabalhando, mais tempo estudando, né? Então, com uma busca de aumento de produtividade. E às vezes a gente, então, tem essa confusão, né? Muitos efeitos que a gente confere a Ritalina e a metilfenidato é num público que não tem diagnóstico de TDAH, né? Que na prática não tem uma alteração neurobiológica que justifique o uso. Uhum. Bom, né, você perguntou um pouco da neurobiologia. Então, assim, a gente tem que primeiro, né, abrir a nossa cabeça assim, que nenhuma doença, nenhum transtorno do sistema nervoso central, ele envolve uma única área do sistema nervoso central e também não envolve um único neurotransmissor, né? Então, muitas vezes a gente estuda isso lá na graduação, mas é uma forma simplista, né? Então, TDAH da mesma forma, né? Então, hoje em dia se sabe que a principal área afetada no TDAH é o córtex pré-frontal, né? Então, é essa área frontal do cérebro, que é uma área importante para o planejamento, para a tomada de decisão. E o que acontece no TDAH, assim, do ponto de vista neurobiológico mais estudado, é uma hipofunção, né? Seria uma redução da atividade do córtex pré-frontal, principalmente por uma deficiência de dois neurotransmissores, a dopamina e a noradrenalina. Então, isso justifica o uso dessas medicações psicoestimulantes, né? Porque para as pessoas que são leigas no assunto, pode parecer um contrassenso, né? Alguém que é hiperativo, impulsivo, então, né, poderia pensar que seria tratado com um calmante, algo para, né, acalmar a pessoa, mas não. O tratamento se baseia no uso de psicoestimulantes. E depois a gente vai falar da própria cafeína. A cafeína também é um psicoestimulante. Então, mas justamente porque essas substâncias, elas estimulam essa neurotransmissão, tanto da dopamina quanto da noradrenalina. Então, hoje em dia tem estudos bem interessantes de neuroimagem que mostram essa questão da hipofunção, né? A menor ativação do córtex pré-frontal. Mas como eu falei, não é só essa região, né, que é afetada. Então, hoje em dia tem estudos em outras, córtex parietal, né? O córtex parietal é interessante, que é uma área que controla muito a orientação espacial. Uhum. E é muito comum a gente ver indivíduos com TDAH, eles se chocarem bastante com mesas, cadeiras, e adultos com TDAH, né? O TDAH ele não é restrito a crianças e adolescentes, né? Embora em adultos caia pela metade a prevalência, mas tem muitos adultos, né, que seguem com sintomas de TDAH. E tem alguns estudos que mostram assim a taxa de acidentes de trânsito, né, como aumenta com indivíduos com TDAH. Isso se justifica por dois motivos. Tanto a questão da atenção, mas também essa orientação espacial, né? Então, a pessoa ela tem esse comprometimento da orientação espacial e acaba tendo um risco maior de acidentes de trânsito. E para finalizar, assim, né, sem tornar tão complexo, mas só para dar uma ideia, né, de que realmente são várias áreas. Hoje em dia tem muitos estudos mostrando alteração de áreas, né, que formam o sistema límbico, quer dizer, além do próprio córtex pré-frontal, do hipocampo, da amígdala. Então, se observa que muitos indivíduos com TDAH acabam apresentando comorbidades, né, como depressão, transtorno de ansiedade. Isso se justifica também pela existência de alterações nessas áreas. Então, assim, do ponto de vista de neurobiologia, vem avançando muito os estudos, né, esse entendimento. Tem uma ideia, então, de que, na verdade, o TDAH seria um atraso no desenvolvimento, né, de algumas áreas do sistema nervoso central. Então, o indivíduo ele teria essas alterações na formação, no desenvolvimento do sistema nervoso central. Interessante. Nesse sentido, né, falando de principalmente córtex pré-frontal e mais recentemente, né, córtex parietal, hipocampo e outras regiões, acho que é algo que as pessoas sempre têm, às vezes, curiosidade, é saber o seguinte,
a criança foi diagnosticada com o TDAH e ele vai começar o tratamento com a Ritalina, né, com o metilfenidato. Como é que o medicamento sabe que ele tem que controlar essa hipofunção lá nessas regiões? Ou ele é algo mais geral? Nesse sentido, né? Em questão de efeito colateral e tudo mais. Bom, primeiro deixar claro assim, né, que não necessariamente todas as pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, elas são medicadas, né? Isso acaba sendo uma opção, muitas vezes, familiar, do paciente, no próprio contato com o médico. E porque a gente tem que lembrar assim que o TDAH, né, a gente não falou muito dos sintomas, né, mas basicamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se caracteriza por três conjuntos de sintomas: a hiperatividade, a impulsividade, né? Então a hiperatividade seria isso, né, uma agitação, a pessoa não conseguir, né, sentar, parar quieta. A impulsividade seria essa dificuldade em esperar a sua vez de falar, a sua vez na fila, numa brincadeira, né? E o déficit de atenção, essa dificuldade em selecionar os estímulos. Então, imagina uma criança com TDAH numa sala de aula, ela sempre vai ficar dividindo a sua atenção entre o que a professora está falando, o que um colega falou, um passarinho cantando lá fora da sala. Então, a pessoa ela vai tendo essa dificuldade em selecionar os estímulos. E esses sintomas, a gente fala que estão dentro do espectro, né? Porque todo mundo, se a gente for ver a escala de diagnóstico, a maioria das pessoas, né, que estão participando da live, que, né, vão preencher, se identificariam como um pouco desatentas, um pouco hiperativas, um pouco impulsivas, né? Então, porque isso está dentro de um espectro. Quando é que a gente está diante de um transtorno? Primeiro, você tem que ter esses sintomas de maneira persistente, né, por pelo menos 6 meses. É fundamental que eles estejam presentes em mais de um ambiente, né? Por isso que sempre no diagnóstico é importante o médico ele falar com os pais, falar com os professores, porque o TDAH, os sintomas do TDAH, eles não podem estar presentes simplesmente na casa, né? E aí pode ser um conflito familiar que leva a criança a ter aquele comportamento. Não pode estar presente só na escola, né? Que pode ser, às vezes, um problema de relacionamento na escola, etc. Então, ele tem que estar presente em vários ambientes. E o fundamental é que isso esteja comprometendo a qualidade de vida. Então, isso que é o fundamental, quer dizer, esses sintomas do déficit de atenção, da hiperatividade, da impulsividade, estão comprometendo a qualidade de vida desse indivíduo. Bom, se a opção for pelo uso da medicação, né, e a medicação atual de referência é o metilfenidato, existem protocolos de uso, né? Primeiro, você tem que fazer, né, uma análise cardíaca, contraindicado para pessoas que têm algum problema cardíaco, a Ritalina. Isso é um problema, muitas pessoas que utilizam a Ritalina para estudar nem têm conhecimento disso, né, e às vezes nem têm a noção de que podem ter um problema cardíaco, são hipertensas, né, então você tem que ter esse controle cardiovascular para poder usar a Ritalina. E o início do uso, ele se dá em doses baixas, né, e você vai aumentando essas doses ao longo de 4, às vezes 6 semanas, até chegar, né, no que o médico ele vai estabelecer como uma menor dose efetiva. Ou seja, a dose em que o indivíduo já está observando a melhora dos sintomas, com o menor número, né, e a menor intensidade de efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais da Ritalina, os principais, né, seria a inibição do apetite e a inibição do sono, né? Então, imagina, por isso que as pessoas acabam usando muito a Ritalina, né? Porque a pessoa ela não tem fome e ela não tem sensação de sono. Então, ela fica trabalhando, né, estudando por várias horas. Nem para comer, nem para dormir. Uma máquina. Bom, falando isso, então, como age, né, essa Ritalina no nosso cérebro? Então, como eu mencionei, ela é um psicoestimulante. O que ela faz é aumentar, ela inibe proteínas no nosso cérebro, porque os nossos neurônios, quando liberam um neurotransmissor, como é o caso da dopamina, né, eu vou focar aqui na dopamina,
o próprio neurônio que libera essa substância química é capaz de recaptar, né? Ele libera e depois capta novamente essa substância. E essa captação se dá por proteínas. O que a Ritalina faz é bloquear essas proteínas. Então, na prática, o que acontece? Os neurônios liberam a dopamina e quando a pessoa está sob efeito da Ritalina, os neurônios vão levar mais tempo para recaptar a dopamina, né? E, consequentemente, essa dopamina ela vai aumentando bastante no sistema nervoso central. Você perguntou se ela é seletiva. Não, não é seletiva. Onde existia essa proteína, né, esses transportadores de dopamina, a Ritalina vai atuar. Então, é claro que no córtex pré-frontal, né, no indivíduo que tem TDAH, tem pouca dopamina, né, tem um déficit de dopamina ali, isso vai ser bastante útil, porque vai aumentar os níveis de dopamina. Mas pode aumentar a dopamina em outras áreas também. Então, áreas que justamente controlam o apetite, que controlam o sono, né, então, gerando, na prática, alguns efeitos colaterais. Uhum. Nesse sentido, existe algum... Porque, assim, normalmente, né, quando vai se começar o tratamento são em crianças. Qual o risco de uma criança, assim, risco-benefício, né? Então, precisa tratar, a criança foi diagnosticada e escolheu se tratar, precisa tratar. Existe algum risco no desenvolvimento, em qualquer outro processo, desenvolvimento psicomotor, enfim, nessas crianças por conta do uso do metilfenidato? Então, essa é uma pergunta excelente, assim, e tem muitos estudos ainda sendo conduzidos, né, para se ter uma conclusão, digamos, mais segura. Bom, primeiro ponto, a gente tem que lembrar que o próprio TDAH, ele acaba representando um risco, né, para o indivíduo. Então, tem vários estudos, né, que mostram que pessoas com TDAH e que não são tratadas adequadamente, eles têm, né, uma série de comprometimentos na qualidade de vida. Desde problemas de abandono escolar, né, porque essas crianças vão tendo dificuldade, acabam tendo várias reprovações e chega um momento que abandonam a escola. Problemas de interação social, justamente por causa dessa questão da impulsividade, etc. Então, existem vários estudos, inclusive, que mostram que o próprio TDAH é um fator de risco para lá na adolescência esse jovem ter problemas relacionados com drogas. Ele é mais susceptível a utilizar drogas e a desenvolver quadros de dependência. Isso até se justifica, porque muitas dessas drogas, né, que o adolescente vai utilizar, estimula a neurotransmissão da dopamina. Então, seja uma cocaína, seja maconha, seja álcool, nicotina, quer dizer, todas essas drogas, de alguma forma, liberam, né, estimulam a produção da dopamina. Então, é muitas vezes uma forma de uma automedicação. Né? Ele acaba utilizando essa droga, geralmente um psicoestimulante, e acaba tendo melhora dos sinais e sintomas. Né? E acaba utilizando, então, isso como uma automedicação. Então, tem estudos que mostram que o uso da Ritalina, né, poderia, inclusive, ser um fator de proteção, diminuir o risco desses jovens com TDAH de desenvolver uma dependência de outras drogas. Mas o seu questionamento, né, ele ainda carece, digamos, de mais estudos em humanos, né, de mostrar essas consequências de longo prazo. O fato é que muitos indivíduos começam a utilizar, né, a metilfenidato na faixa etária ali dos 7, 8 anos de idade, e quando chegam próximos da adolescência, início da idade adulta, com a própria atenuação dos sintomas, ou seja, com essa maturação do sistema nervoso central, eles acabam optando em parar de parar de fazer o uso da Ritalina. Né? Isso é muito comum também. E aí também a gente tem que mencionar que essa interrupção do uso da Ritalina tem que ser bastante controlada. Né? Como eu mencionei, o início, a gente vai aumentando aos pouquinhos a dose, mas a retirada ela também não pode ser abrupta. Né? Se você retirar abruptamente
essa medicação pode gerar uma síndrome de abstinência, né? Então você tem que retirar aos pouquinhos também. Uhum. E existem, né, assim, diversas revistas especializadas ou não que falam do quanto que o consumo, né, do metilfenidato, da Ritalina cresceu no Brasil, tendo ou não a necessidade de uma criança utilizar. Eu falo assim por uma experiência de leiga aqui, né? A minha mãe é professora da educação infantil e ela comenta assim que, por exemplo, às vezes numa turma em que ela tá lá, das 30, 20 crianças usam o metilfenidato. E aí que muitas vezes os pais optam por mandar a criança sem tomar a medicação, para que quando ele chega em casa ele tome a medicação. Nesse sentido, assim, quais seriam os cuidados da utilização da medicação? E outro ponto, né? O que poderia ser comprometendo, digamos, essas crianças que muitas vezes não é um caso de utilizar o metilfenidato, nem muitas vezes um transtorno, nem de déficit de atenção, nem de hiperatividade, de utilizar esse medicamento e como que isso entra nessa balança, assim, quando é o TDAH, quando não é? Sim. Como eu estava mencionando anteriormente, né? Sempre vai ter essa discussão com relação ao diagnóstico, né? Então, é claro que o ideal é, né, você sempre buscar mais de uma opinião médica, né? E ter muito esse cuidado, né? Tanto evitar uma pressão por parte da escola, né? E a gente sabe que muitas vezes pode ter essa pressão também por parte de pais, né? Então, os erros de diagnóstico, eles acontecem nos dois sentidos, né? Tanto pessoas que não têm o transtorno e, né, muitas vezes por uma questão de rebeldia, né, de conflito familiar, ser forçada a barra para ter um diagnóstico, mas o contrário também acontece. Muitas pessoas com o transtorno, né, não são diagnosticadas e chegam até na idade adulta, tendo vários prejuízos, né, na sua qualidade de vida, na sua capacidade, digamos, de trabalho, de relacionamento, porque adultos com TDAH, eles têm essa característica, né? A questão da hiperatividade, normalmente ela diminui, a impulsividade também, mas o déficit de atenção, ele se mantém num adulto com TDAH. Né? Então, um adulto com TDAH, muitas vezes, o perfil, ele vai mudar muitas vezes de emprego, ele vai mudar com frequência de relacionamentos. Né? Então, isso é uma característica do TDAH. Bom, então, essa limitação sempre existe, né? De você, em alguns casos, ter o erro de diagnóstico. Deixando claro que isso não inviabiliza, né, e não bota em xeque a existência em si do transtorno. Né? O transtorno, ele existe. E ele é um transtorno mundial. Então, tem estudos recentes de meta-análise, né, que vão comparando. Realmente, varia a prevalência do TDAH de país para país. Mas se a gente pegasse uma média mundial, 5% dos indivíduos até os 18 anos preencheriam critérios de TDAH. 5% é bastante. Mas é claro que é muito menos do que esse número que você falou, né? Uma turma de 30 ter 25. Então, se a gente está diante disso, com certeza é uma situação de excesso. Então, 5% dos indivíduos até 18 anos preencheriam critérios de TDAH. Se a gente vai considerar na idade adulta, isso cai pela metade, 2,5%. Então, podem ver que ainda é bastante alto. É bastante alto ainda a prevalência do TDAH, tanto em jovens quanto em adultos. Bom, e a questão do uso, então, imagina, né? Você está usando uma substância que estimula dopamina, noradrenalina, numa situação que não existe déficit. Tá? Então, as pessoas, às vezes, elas consideram que elas vão ter sempre ganho, né? A partir do momento... Isso, inclusive, a gente tem estudos no nosso laboratório mostrando... É muito difícil você mostrar... demonstrar benefícios da Ritalina, da própria cafeína, em situações que você não tem o déficit. Né? Você tem um desempenho cognitivo normal, dentro do esperado. Não adianta você querer
com medicação, ficar estimulando isso acima do normal. Você não vai né, ter um ganho cognitivo nessa situação. O que na prática você vai ter muitas vezes é o aparecimento dos efeitos colaterais. Né? E aí uma criança, muitas vezes não precisaria estar usando essa medicação, começa a né, pode ter problemas de sono, problemas de apetite. Então é muito importante sempre nas crianças ir acompanhando, né, o ganho de peso, se ela está crescendo como esperado, né, se não está tendo nenhum comprometimento nesse sentido. Mas isso tem que ficar bem claro, né, tanto numa criança e mesmo num adulto, se você não tem o déficit, você basicamente está inibindo o seu sono, inibindo o seu apetite, né, conseguindo ficar mais tempo acordado. Inclusive, hoje em dia está bem demonstrado que o sono também ele é importante, né, para as funções cognitivas, para a memória. Então, a longo prazo, talvez eu até possa estar criando um ciclo vicioso aí, né, no meu cérebro com a Ritalina. Aproveitando que você comentou aqui da prevalência, né, em criança, em adulto, me surgiram 3 questões antes da gente partir para a cafeína. Meninos e meninas são afetados na mesma proporção? E como que é o TDAH na criança? Você já até comentou, né, o TDAH na criança e o TDAH no adulto. E por que diminui a prevalência do TDAH no adulto? Legal. Existem bastantes diferenças, né, principalmente em meninos e meninas. Então, a questão da hiperatividade, ela é muito maior em meninos. Então, acaba que o diagnóstico em crianças é muito maior em meninos do que em meninas. E existem muitas meninas com o transtorno que aí, pelo fato de não ter a hiperatividade tão evidente, né, não são diagnosticadas. Então, na prática, existe um subdiagnóstico de meninos. Então, a menina ela pode estar com déficit de atenção, mas ela está quietinha em sala de aula. Né? Ela não está atrapalhando os colegas, ela não está atrapalhando a professora e acaba não chamando atenção. Enquanto que o menino, como ele tem essa questão da hiperatividade muito marcante, chama mais atenção e normalmente vai ser mais diagnosticado. E essa redução, né, para o adulto ocorre por 2 situações. Uma que se fala é a própria maturação e desenvolvimento. Né? Como eu mencionei, uma das hipóteses atuais do TDAH é que seria um atraso na maturação de algumas áreas do sistema nervoso central, no desenvolvimento. Então, à medida que essas áreas forem se desenvolvendo, você pode ter um reequilíbrio dessa neurotransmissão, inclusive da dopamina, né? E os sintomas desaparecerem ou pelo menos reduzirem. E uma outra característica é essa mudança do perfil dos sintomas. Então, muitas vezes, como a hiperatividade e a impulsividade, à medida que o indivíduo chegando na idade adulta, eles vão reduzindo, essa pessoa para de preencher critérios de diagnóstico. Né? Então, seriam essas 2 possibilidades, né? Tanto uma maturação espontânea, e aí deixando claro que não é a medicação que está curando isso, né? Seria um desenvolvimento um pouco atrasado, mas que vai ocorrer espontaneamente. E aí até tem estudos, né, bem interessantes, não é o tema da nossa live, né? A gente vai falar de cafeína, mas inclusive no laboratório a gente já pesquisou a questão do próprio enriquecimento ambiental, de estímulos ambientais, isso tudo pode favorecer muito, né, digamos, recuperar esse atraso no desenvolvimento de algumas áreas cerebrais. Eu acho que aqui no seu comentário você já respondeu as questões aqui do Gustavo, né, que se ocorre remissão dos sintomas ou o que é, então você já explicou, né? Então nem sempre um adolescente com TDAH vai ser um adulto com TDAH. E aí agora a gente entra então aqui na última parte, que seria como que surgiu a ideia, né, de estudar a cafeína no TDAH e por quê, como é que ela age, quais os benefícios que ela poderia trazer para o paciente com esse transtorno. Primeiro assim, né, dando os devidos créditos, nós não somos os primeiros, né, assim, a estudar a cafeína, embora os primeiros estudos
ocorreram lá na década de 70, na década de 80. Então, tem cerca de uns 15, um pouquinho mais de estudos, inclusive em humanos, né, em humanos com TDAH. E aí se estudou a cafeína. O problema desses estudos, primeiro, é que eles usavam um N amostral muito, muito baixo. Né? Então, assim, em média, 15 pessoas eram incluídas nesse estudo. E a gente sabe, né, que com esse N, digamos, é muito difícil você chegar em grandes conclusões. O outro grande problema desses estudos clínicos com a cafeína em TDAH era a variabilidade de doses. Só para ter uma ideia, tinha estudos usando 3 miligramas por quilo e outros utilizando 3.000. Então, uma variação de 1.000 vezes aí na dose diária de cafeína. Então, assim, de maneira geral, alguns, inclusive, desses estudos mostraram benefício, mas não se avançou muito. E aí, uma coisa que, no caso, eu já estava estudando a cafeína para a questão de problemas cognitivos associados ao envelhecimento, né? Então, eu já estudava os benefícios da cafeína em sujeitos idosos. E aí surgiu a ideia de testar novamente essa questão da cafeína em modelos animais de TDAH. Bom, acho que antes da gente falar da cafeína no TDAH, é interessante as pessoas, né, só terem alguma ideia como age a cafeína. Então, assim, quando a gente usa... Primeiro, cafeína é a substância psicoativa, né, que atua no sistema nervoso central mais consumida. Por quê? Porque você tem várias fontes de cafeína. Né? Não é só o café. Então, quem gosta de chimarrão vai ter cafeína. Né? Quem gosta de Coca-Cola vai ter cafeína. Chamate vai ter cafeína. Então, tem vários... Chocolate, né? Então, tem várias fontes de cafeína. Quando a gente consome, né, a cafeína entra no nosso organismo, em cerca de 30 minutos é o pico, né, da concentração de cafeína no nosso organismo. Então, é muito rápido. Em 30 minutos já é o pico plasmático. E ela rapidamente chega no cérebro. Então, já vou mencionar onde é que ela atua no nosso cérebro. E o tempo de meia-vida, né, assim, o tempo para essa concentração da cafeína cair pela metade é cerca de 4 horas. Então, pode ver que é uma cinética bem rápida, né? Então, por isso que quem começa a consumir, né, bastante cafeína, café, etc., é mais ou menos esse padrão de consumo. Né? A cada 3, 4 horas já está usando, né, ou tomando mais um cafezinho e tal, que é mais ou menos quando essa dose está caindo. Bom, qual que é o alvo da cafeína no nosso organismo? Ela atua em proteínas, né, em receptores para um neuromodulador chamado adenosina. Essa adenosina no nosso cérebro, ela tem uma função inibitória. Então, a cafeína, quando atua nesses receptores, nessas proteínas para adenosina, bloqueia o efeito da adenosina. Em farmacologia, a gente chama que ela é um antagonista, ela bloqueia a ação da adenosina. E com isso, então, ela está bloqueando a ação desse neuromodulador inibitório. Então, na prática, a cafeína estimula a liberação de diversos neurotransmissores. E um deles, né, e daí surgiu o interesse pelo estudar a cafeína no TDAH especificamente, é que a cafeína estimula a neurotransmissão da dopamina. Então, já tem essa evidência de que a dopamina seria um neurotransmissor importante no TDAH, de que a própria Ritalina atua estimulando a dopamina. Então, né, a partir desse conhecimento de que a própria cafeína também estimula a dopamina, nós começamos a estudar a cafeína no TDAH. Então, essa seria, assim, digamos, o insight que surgiu. Isso lá em 2002, 2003, foi quando a gente iniciou essas pesquisas, né, com a cafeína no TDAH. Aqui tem 2 perguntas, uma acredito que seja do seu amigo lá da Elase, do Chico, perguntando qual o efeito da cafeína, se teria algum efeito colateral no coração. Ele está preocupado se Grande pode Chico. tomar café.
O Chico é o maior consumidor de Red Bull que eu conheço. Ele é um grande tenista e um grande craque e só entra em quadra movida a Red Bull. E como a gente sabe, né, Red Bull também tem bastante cafeína aí. Essa é uma boa pergunta, né, Chico? A verdade é assim, por mais que o nosso estudo com cafeína seja a nível do cérebro, a cafeína atua em vários órgãos do nosso organismo. Então, talvez quem consome bastante café até já observou o efeito diurético, né? Ela tem um efeito diurético, ela tem a capacidade realmente de aumentar a frequência cardíaca. Então, mas assim, isso normalmente são indivíduos, então, um pouco mais sensíveis, né? A gente fala assim, as principais... Bom, primeiro a gente tem que falar em doses, né, Chico? Tudo que a gente tem observado de benefícios da cafeína, seja no TDAH, em envelhecimento, em modelos de doença de Parkinson, que a gente tem pesquisado no laboratório, a gente sempre fala que é dentro de uma faixa moderada de dose. O que é isso? Para um adulto, seria 400 miligramas de cafeína por dia. Bom, quanto que é isso? Uma xícara de café, né, gira aí em torno de 80 a 100 miligramas. Ou seja, seriam 4 a 5 xícaras de café por dia. Tá? Teria que confirmar ali o Red Bull, né? Quanto que é a concentração do Red Bull. Né? Eu acho que também gira em torno de uma lata de 100, mas tem outros energéticos com muito mais. Aquele Monster lá tem 160 miligramas. Então tem alguns energéticos que basicamente já é a dose diária de cafeína. E aí, claro, se a pessoa ainda toma mais um refrigerante, toma mais um cafezinho, tudo isso vai somando. Né? Segundo Mas assim... o Google, a né, quantidade de cafeína no Red Bull é 30 miligramas. Eu não sei, teria que dar uma confirmada nesse número, né? A corrigir aqui. Uma lata de 250 ml de Red Bull contém 80 miligramas de cafeína. Isso, aí sim. O Chico, que tranquilamente toma uns 2 ou 3 desses por dia, né, ele já está ali mais da metade da dose diária dele de cafeína. Então, tem que cuidar sim, Chico. Mas, claro, principalmente pessoas que têm algum problema cardíaco. Tem vários estudos da cafeína, algumas contraindicações. Né? Gestantes de risco, seria contraindicado o uso da cafeína. Pessoas com problemas gastrointestinais, né, com muita sensibilidade, porque a cafeína ela estimula a secreção gástrica, né, então pode causar muito desconforto. E pessoas com com problema de insônia, isso também. Na população em geral, a gente limita muito desses efeitos colaterais, mantendo o consumo dentro dessa faixa moderada. E outro ponto que é importante, claro, como ela é um psicoestimulante, eu vou evitar o uso da cafeína durante a noite. Né? A não ser que realmente eu queira virar à noite, né, ou trabalhando, né, ou alguma atividade, mas se não, eu devo evitar, assim, de consumir a cafeína depois de 6 horas, né, em torno de 6 horas da noite, seria melhor evitar. Tem uma aluna aqui do Pandolfo, que está acompanhando a live, comentou que ela estudou a cafeína e o TDAH durante o mestrado. Aí o Otávio ficou curioso. Um abração para o Pablo. Né? O Pablo Pandolfo foi meu colega de laboratório. Como eu mencionei, foi um dos que seguiu, né? E inclusive ele fez o seu doutorado de sanduíche no mesmo laboratório que eu, né? Na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, com um dos principais especialistas, né, no estudo de cafeína no mundo, que é o professor Rodrigo Cunha. Então, que hoje em dia, inclusive, é diretor de um instituto, né, que só pesquisa o café e a cafeína. Né? Então, um instituto de pesquisa lá em Portugal totalmente voltado para o estudo da cafeína em doenças do sistema nervoso central. Legal, obrigado aí por terem presente. A Roneida está contando a experiência com o filho dela, que ela comentou aqui que quando usou a cafeína associada ao Venvance, que é a lisdexanfetamina,
provocou bastante ansiedade e que quando o filho está medicado, ele não tem tanta necessidade de café, mas quando ele não está tomando, ele tem que, né, consumir muito café e bastante chocolate, comentando que ele já tem 26 anos. Que legal. Olha, obrigado pelo depoimento, e é isso mesmo, né? Primeiro, assim, a gente não, né, não é objetivo aqui da live, né, e até porque eu não sou médico, eu não sou clínico, né, eu sou pesquisador, mas a ideia é que a cafeína, ela realmente, ela não venha para substituir as medicações que existem, né, mas que ela poderia funcionar como um adjuvante. O que é isso? Primeiro, pessoas que não toleram os efeitos colaterais dessas outras medicações, né, seja da anfetamina, seja da ritalina, né, não toleram esses efeitos colaterais. Tem alguns estudos atuais que falam em torno de 30% de indivíduos que não respondem às medicações atuais. Então, seria esse nicho, digamos, que a cafeína poderia atuar. E realmente o que a gente imagina é que ela poderia funcionar nessa situação, né? Às vezes num período de férias, né, escolar ou profissional, em que a pessoa optaria em não utilizar a medicação, a cafeína poderia ser utilizada. E esse consumo aumentado, né, seja de café, de chocolate, tem estudos epidemiológicos que mostram isso mesmo. Né? Pessoas que têm o TDAH consomem mais cafeína. Né? E a gente tem até pesquisas no nosso laboratório mostrando isso. Né? Em modelos animais de TDAH, ratinhos, né, que são hiperativos, impulsivos, se você dá livre acesso à cafeína, eles consomem muito mais cafeína do que os indivíduos sem. Entra dentro daquele raciocínio, né, que eu falei antes, de utilizar essa substância como uma forma de automedicação. Então, acaba utilizando a cafeína para atenuar os sintomas. Mas realmente, como foi mencionado, né, em algumas situações, se você manter a dosagem padrão e usual dessas medicações e adicionar a cafeína, ou seja, eu estou somando aí psicoestimulantes, né, e posso ter esse aumento de ansiedade aí, ou mesmo comprometer o sono, também é um problema. O Geoffrey perguntou se já existe algum tratamento que associe a ritalina com a cafeína, com a intenção de diminuir a concentração da ritalina que vai ser utilizada. Só em estudos, né? Estudos e práticas assim isoladas acontecem isso. Acaba não sendo, digamos, ainda uma rotina médica, né, uma prática médica, isso. Como eu mencionei, são iniciativas às vezes independentes ou por um motivo de pesquisa. Aí existem esses estudos, né, e realmente a gente vê esse potencial, né, com a associação de cafeína, talvez você conseguir reduzir as doses, né, dessas medicações como a ritalina. Só para a gente já ir encaminhando para o final aqui, que o nosso tempo já está quase vencendo, né? Então, acho que já ficou assim, o professor Rui comentou bastante sobre os benefícios da cafeína aqui no TDAH. Se você quiser reforçar um pouquinho mais sobre isso, inclusive para até comentar aqui com o Otávio, que ficou curioso sobre a adenosina. Uhum. Isso, a adenosina, né, assim, como eu mencionei, ela é um neuromodulador. E esses receptores para adenosina, eles estão distribuídos em praticamente todas as áreas do sistema nervoso central. Né? Então, no córtex pré-frontal, no hipocampo, em áreas que controlam movimentos. Né? Então, e a adenosina ela vai tendo esse efeito modulatório sobre outros sistemas de neurotransmissão. Dopamina, noradrenalina, mas também glutamato, né, outros sistemas. Então, hoje em dia, né, isso também é a ideia de a gente tratar um pouquinho na imersão, essa ideia de que muitas vezes um ajuste mais fino em termos de neuromoduladores, né, ele poderia ser super útil. Ao invés de atuar diretamente bloqueando, ativando o receptor de um glutamato, de um GABA, né, e assim, gerando muitas vezes
um grande número de efeitos colaterais. Então, a ideia muitas vezes de mexer, né, nesses neuromoduladores de maneira mais fina, e permitiria restabelecer uma neurotransmissão, mas sem tantas né, efeitos colaterais. Então, essa seria uma possibilidade. Bastante interessante. Então, Rui, quero te agradecer muito aqui a disponibilidade de tempo e de transmitir conteúdo, né, com conhecimento, que é uma das coisas que a gente tem de mais precioso, tempo e conhecimento. Lembrando que quem quiser usar um pouco mais toda essa sabedoria, esse conhecimento do professor Rui sobre o tema, as inscrições para a nossa imersão com ele ali, 2 dias, 2 e 3 de dezembro ainda estão abertas, né? O link está na bio aqui do nosso Instagram. E aí vocês podem fazer uma infinidade de perguntas para ele, sem esse tempo tão restrito quanto o Instagram aqui nos oferece, sobre todas essas informações do sistema nervoso central. Obrigada, Rui. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E logo, logo a gente deve programar mais uma. Legal, Marisa. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei, é sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né, de pesquisa, e realmente esse assunto, né, tanto do TDAH e da cafeína, me interessam muito, né, e a gente segue desenvolvendo pesquisas, e se alguém tiver interesse também em referências, né, em artigos sobre isso, né, pode entrar em contato aí com você também, né, no Instagram, e eu terei o maior prazer de caminhar. Boa Até noite acho que o Instagram que você está participando aqui da live é do seu laboratório, né? lexdom.ufsc. Isso. Então, de repente, se alguém quiser tirar mais informações, talvez o professor Rui possa responder, ou os outros alunos do laboratório lá, e divulgar as pesquisas que eles fazem e tudo mais. Com certeza. Obrigada, Rui. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.